Não, o que eu estou falando aqui o que eu sentia é que a gente tinha uma certa falta de espaço para a gente poder pensar sobre a estuda da arte, entendeu? Poder pensar no sentido do nosso coração ter aquela dúvida e ele mesmo resolver isso. Então, às vezes, conversar com uma pessoa sem que ela colocasse uma coisa que, às vezes, você não estava pensando naquilo, mas sim uma dúvida que nasceu do próprio coração da gente. Então, esse grupo, para mim, é essa configuração da gente poder falar, e obviamente sem ofensa nenhuma, mas poder questionar no melhor dos sentidos aquilo que nos que há uma dúvida dentro da gente, entendeu? Esse espaço ele precisa ter, e acho que isso que é o funcionamento desse grupo. Eu tenho uma dúvida e eu posso expor essa dúvida para todos vocês, e cada um, dentro do seu entendimento, me ilumina, e é como se tivesse uma vela que vai acendendo outras velas, né? Entendeu? Assim, eu sinto isso. Então, a gente também não pode perder isso, mas também não pode falando qualquer coisa, o que não todo mundo aqui é extremamente responsável com relação a isso. Então, nós não estamos seguindo o Rubens, mas nós estamos do lado do Rubens, assim, andando do lado com ele, né? Isso é a minha preocupação também com esse grupo, assim. Ninguém deve ficar para trás e ninguém deve correr muito na frente. A gente está andando junto e vendo como a gente vai, uma hora, um olhar para o outro como um companheiro, como uma pessoa que está caminhando nesse caminhar, e esse companheirismo é muito legal. Eu sinto isso. Então, por isso que tudo que a gente fala tem que ser aberto, tem que ser muito transparente, tem que ser muito... como tem sido até hoje, né? Eu acho que isso é muito edificante. Era isso. Vamos começar? Vamos começar? Posso fazer? Então, eu peço que todos fiquem em posição de yoga, uma posição com a coluna bem reta, né? A respiração bem suave, bem tranquila, soltando todos os músculos, prestando atenção muito tranquilamente na respiração, no ar que entra pelas narinas e preenche todo o nosso corpo. Então, é um pedido meu a todos e a todos os hierarcas e a todos nós, que esse estudo possa nos iluminar, possa trazer um entendimento correto, possa trazer aquilo que buscamos em termos de dúvida, que possa ser saciado essa sede de entendimento, que possa ser cada dia mais compreendendo esse caminho, para que a gente possa, então, desfrutar do caminhar de uma forma mais tranquila e, na medida do possível, isso ser espalhado para as pessoas que nos odeiam, porventura, possam estar tendo esse tipo de sede também, de sede por esse entendimento da verdade, da beleza e toda essa estrutura que a Shuddha Dhamma tem para nos proporcionar, né? Então, eu peço que esse estudo seja profundamente iluminado, como tem sido todos os outros, e de coração, que a gente possa sair daqui mais leve e e com um entendimento muito mais perfeito do que essa doutrina, do que esse entendimento, do que essa maravilha que a Bhagavad Gita nos traz como iluminação. Então, Mangala Gayatri, Abhedanandam Satchitam Param Brahma Vedasta, Yovayatma Samachita Hanga, Devim Kalyana Shaktim Prapada Sarvam Paravishyati, Aham Toham Ajaroham Lokabhyaha Shukavedata. Om Shrim Sal, Shrim Sal, Shrim Sal. Indivisível felicidade, sua imagem transcendente, Brahma Verdade é. Perfeita alma,
equânime, mente realizada. Divino e glorioso poder, seguindo tudo se realiza. Imortal eu sou, sem idade eu sou. Que os mundos alcancem essa bem-aventura. Om Shri Sal, Shri Sal, Shri Sal. Eu pediria licença para vocês para tocar um mantra, vocês não se incomodarem. É uma coisa rápida. É um mantra para Sri Yoga Devi na lua cheia. Manildo, Oi. desculpa, Manildo. Eu acho que todos precisam fechar o microfone, porque aí não dá microfonia e a gente vai te ouvir melhor. Por favor. Todos fecharam o microfone. Tudo bem? Upasi Shuddha Vigana Shuddha Yoti Swadupina Shuddha Sattva Mandalasta Shwaram Sanatana Yoga Devi Mahadevi Sarvashakti Swarupini Prabhaje Loka Karya Siddhaye Brahma Uchitam Upasi Shuddha Vigana Shuddha Yoti Swadupina Shuddha Sattva Mandalasta Shwarantam Sanatana. Eu faço um santuário do meu coração ao Senhor de tudo, o eterno e absoluto, de pura inteligência, em forma de luz pura, existindo na esfera das qualidades igualmente puras. Yoga Devi Mahadevi Sarvashakti Swarupini Prabhaje Loka Karya Siddhaye Brahma Uchitam. Para que se realize a ação universal, eu me entrego a Sri Yoga Devi, a Suprema Deusa, a personificação da Atma Shakti, a doadora da graça espiritual. Yoga Devi Mahadevi Sarvashakti Swarupini Prabhaje Loka Karya Siddhaye Brahma Uchitam. Obrigado. Rubem. Eu estou com a palavra? Então, boa noite. Tanta coisa a gente conversou nesse início e tem um pouco a ver com o sentimento que eu tinha de fazer essa reunião de hoje, sabe? Eu estava quase que me sentindo um pouco acovardado,
porque, na verdade, é como se eu quisesse pedir, assim, para as lideranças do Shuddha Dharma, né, que começasse a pensar seriamente em produzir uma nova tradução desse texto. Porque não é crítica ao mestre, ao instrutor, de forma alguma. A gente sabe que se trata de um mestre, Vasudeva Rao. Mas naquela época que ele precisava introduzir a doutrina, ele colocou um pouco disso no texto e não simplesmente traduziu, ele interpretou o texto. E esse capítulo em especial é um capítulo que isso aparece muito. Eu falei, como é que eu faço? Porque vai parecer que eu estou assim, sendo chato o tempo todo, ou alguém que é herege ou profano, ou que está negando os mestres, uma coisa assim. Pelo contrário, é um profundo respeito e reverência que me dá assim, a liberdade de pensar nisso. Né? E eu demorei muito tempo para perceber isso. Porque por muito tempo, quando eu estudava a Gita, às vezes eu não entendia e tinha aquela intenção, porque o texto é muito profundo, e ele de fato é, não tem dúvida. Né? Mas aqui e ali, é porque a construção, para os dias de hoje, às vezes parece que não faz o sentido que fazia lá nos idos de 1900, quando o texto foi oferecido como a primeira tradução, né, da Gita. Então, já quero começar me desculpando, mas olha só, hoje em dia tem Google, internet, milhões de possibilidades de encontrar os termos em sânscrito. Tanta informação que naquela época, quando da Índia vinha para a América Latina, uma informaçãozinha já era com cuidado de que seria demais para a gente, porque era muita coisa típico daquela cultura, a gente deveria traduzir tudo, né? Para se falar um mantra já era difícil. E hoje é tudo muito mais fácil. E a gente aprende mais rápido. Então, algumas reflexões têm que ser feitas também, de acordo com esse amadurecimento que nós, na América Latina como um todo, tivemos em relação à própria compreensão do texto e da doutrina. Por exemplo, esse capítulo, Adhikara Dharma Gita, que é o 4º capítulo dessa primeira sessão, né, do Sankhya Kanda. Esse capítulo, do que ele trata? Está no título, é óbvio, né? Sobre guitarra, ou seja, essa elogia, esse canto, né, a essas leis de funcionamento, ou seja, do Dharma, em torno desse conceito de adhikara. O que é adhikara? Para começar, né? Em sânscrito, todos os termos, eles não têm um sentido assim preciso e único. Tanto que é difícil você falar num dicionário de sânscrito. A gente fala em glossário. Porque os textos, aliás, os termos do sânscrito, eles têm aquele sentido naquele texto. Num outro texto, aquela mesma palavra pode ter um outro sentido, né? Ou às vezes dentro de uma mesma escola, como é o nosso caso, do Shuddha Dharma. Então, no Shuddha Dharma, quando eu estou falando em Adhikara, eu estou pensando nesse grande ser, que é uma espécie de um regente, que faz parte lá do quadro da hierarquia. Mas a palavra adhikara, que foi utilizada assim, ela tem 1000 outras possibilidades que casam bem aqui também, para começar com o título, né? Adhikara quer dizer, pode inclusive querer dizer o estudioso, o praticante, ou aquele que tem certas prerrogativas. Porque o adhikari é muito utilizado no sânscrito, assim como um sinônimo geral, nesse sentido de prerrogativas. E aí vem uma característica muito interessante da cultura como um todo. Quando a gente estuda, estou falando isso para fazer um preâmbulo, mas eu vou entrar no capítulo rápido. Né? O sânscrito, olha que interessante, não tem uma palavra
para traduzir isso que a cultura ocidental chama de direito. O sânscrito trabalha com os deveres. O Dharma, por exemplo, né? Pode traduzir assim. E a palavra direito é uma conquista, sei lá, que nasce com a Revolução Francesa, né? Os direitos universais do homem, né? Então, essa questão do direito aparece nos textos da Índia subentendidos por meio desse adhikara, adhikari. São prerrogativas, privilégios. Então, os privilégios de uma certa função, as prerrogativas que você tem, são, de fato, os direitos da sua função. Então, só queria fazer esse preâmbulo, porque esse capítulo é muito especial. E eu acho que o melhor jeito de a gente perceber isso é começar a leitura logo, para ir dando conta do capítulo. E eu peço, vou me adiantar assim, peço a compreensão de todos, porque esse é um tema árido, é difícil a gente se debater com seriedade sobre esse tema. Isso é uma coisa assim que entretém, que é divertida, né? Às vezes eu fico preocupado porque a tendência geral é a gente desanimar frente a essas dificuldades, inclusive de tradução. Mas vencer esses obstáculos traz assim uma espécie de satisfação espiritual e de realização espiritual que é quase que uma iniciação, é uma diksha que a gente recebe, né, para dar esse passo. Então, eu vou ler o texto. Sempre lembrando que, do modo como nós estamos estudando, e já é possível, como nós não sabemos sânscrito, e o nosso texto ainda, infelizmente, não traz o sânscrito transliterado, a discussão termo a termo e o significado de cada palavra na nossa doutrina, e isso terá que ser feito, ou essas obras, esses textos, vão cair no descrédito, né? Isso terá que ser feito, ele cai em desuso. Algum dia vai precisar ser feito. Então, como a gente não tem, a gente se vale daquela comparação e vai em alguns textos de outras guitas que eles já se deram a esse trabalho que nós teremos também que fazer. Então, o primeiro verso, eu sempre estou comparando com outras obras. Para quem quiser, por enquanto não vai precisar, mas depois a gente dá o verso equivalente das outras guitas, né? Então, perguntou Arjuna: dos devotos que, sempre dedicados a ti, te adoram em manifestada forma, e aqueles que te adoram em teu imperecível e manifestado aspecto, qual dentre eles realiza melhor o yoga? Né? Tá bom, a pergunta está clara para mim. Né? Se eu fosse dizer isso em 3, 4 palavras, o que é que está a Arjuna perguntando? Assim, alguém me ajuda nessa? Claro que tem várias possibilidades de resposta. Como lembrou Fanan, eu vou dizer o modo como eu acesso o texto, mas existem milhões de acessos ao texto, né? Então vai depender, depende de várias coisas, mas depende um pouco do nosso olhar também, da nossa relação com o texto. Alguém arrisca assim? Eu sei que estou pegando de surpresa, às vezes não é nem muito elegante, né? A gente fazer pergunta, parece que coloca assim numa situação desagradável, porque a gente não é hora de responder. Se alguém tivesse me perguntando e eu fosse pego de surpresa, provavelmente eu também não teria nada para dizer, porque não tive tempo para refletir sobre isso. Mas a pergunta é um pouco retórica, para mostrar por onde eu pretendo entrar. Se ninguém quiser dizer nada, mas se quiser dizer... Eu tenho, Rubens. Estão me ouvindo, né? Isso.
A minha impressão é de que nós estamos falando dos Está um pouco aspectos... baixo, Gustavo. Se puder aumentar ou chegar mais perto. Melhorou? Tá melhor? Tá. A minha impressão é que nós estamos aqui falando dos diversos tipos de aspirantes, como o Gnana Yogi, o Bhakti Yogi, o Karma Yogi, né, com as suas variáveis dessa caminhada, né? Então, eu acesso o caminho de Deus por meio da sabedoria, por meio da devoção, por meio da reta conduta. Qual é o melhor caminho para alcançar Deus? Me parece que poderia ter essa interpretação também. Então, Gustavo, acho que eu fiz a pergunta exatamente por isso. Essa visão que você apresenta, eu tenho para mim que é exatamente a visão que o tradutor do texto selecionou. Por isso que ele encaminha o texto todo de um certo modo. A gente é conduzido a ler o texto assim. Então, é claro que você está com os mestres, então você não pode estar mal acompanhado na sua, né? E o que eu queria apresentar um pouquinho é quando eu comparo com as outras Gitas, pode surgir uma coisa que é próxima disso, mas é um pouco diferente. Então, na minha leitura, a que mais me satisfaz hoje é um pouquinho diferente. Para mim, a pergunta é clara aqui, a resposta basicamente só tem duas. Tem a ver com aquilo que nós discutimos no último encontro e que a gente gerou assim um momento riquíssimo para mim, talvez um dos mais ricos do nosso encontro, foi aquela discussão com a Marina, né? Que é aquela coisa da Saguna Dhyana e da Nirguna Dhyana. Ou seja, para mim, ele está perguntando aqui, ó, dos devotos que sempre dedicados a ti, te adoram em manifestada forma, Saguna, e os que te adoram em teu imperecível e manifestado aspecto, que no sânscrito aparece a palavra akshara, que a gente sabe que é o Atma, Nirguna. Ele está dizendo qual a diferença se eu estou pensando em termos de Saguna Dhyana ou de Nirguna Dhyana. Ou seja, se é ao lado da pessoa divina, como a gente vê nas religiões, né? Assim, a pessoa do Senhor Jesus, né? Por exemplo, ou se é um princípio, ou é essa coisa que é o Atma, né? Então, eu leio que é como se o capítulo estivesse dizendo como essa relação de Saguna Dhyana e Nirguna Dhyana. E que é claro que existe uma diferença, mas eu tenho que lembrar que a Saguna Dhyana já é tudo, na verdade. Claro que Nirguna é aquele estágio que vai além, né? Nós que viemos do cristianismo, e hoje em dia eu sei que tem a meditação cristã, eles falam Maranata, né? O mantra da meditação cristã, o grande objetivo é levar a mente ao coração, mas no coração eu tenho que ter um encontro com o Cristo, com a pessoa do Cristo. Então, essa pessoa que eu vi fora de mim quem era, que é uma pessoa, né? Que é tão perfeito que o Atma dele ali, aquele coração luminoso, surge, eu levo a pessoa de Cristo para dentro de mim. Praticamente está levando o Atma, porque ele é a expressão do Atma. A pessoa é como se fosse aquele contorno de cristal por onde a luz do Atma sai, mas é tudo Atma. Então, quando eu estou no nível Saguna, eu estou pensando na pessoa. Mas quando eu estou no nível Nirguna, esse contorno cristalino se dissolve e fica só o coração, que é o nível Nirguna, né? Então, no nível Nirguna, ele é universal. É por isso que o caminho, depois até a meditação Shuddha, então, vai fazer um outro ponto. Mas já nesse nível Nirguna, não tem diferença. Por exemplo, se eu alcanço isso
um budista que vê isso em Buda, se ele não vê a pessoa do Buda, se ele vê esse coração, quando ele fala com o cristão que não vê só a figura de Jesus, mas vê o coração, eles dialogam tranquilamente. Mas se eu firmo muito na pessoa, às vezes eu digo, não, Jesus é maior que o Buda. Não, Buda é maior que Jesus. Porque eu estou olhando para a pessoa. Mas se eu olho para aqueles princípios, né? Tem um artigo dos mestres, né? Princípios e personalidades. Aí eu vou lembrar por que na nossa instituição é tão importante o princípio da impessoalidade. Quando eu não faço distinção, inclusive, de pessoas, porque assim eu estou olhando só o coração, que é um nível mais sutil. Então, para mim, a discussão vai ser essa no texto. Assim, agora eu sei que isso é polêmico, pois não, Gustavo. Aproveitando essa colocação, Rubens, eu queria extrair de ti essa questão. Quando a gente está falando de Saguna, né? Tu falou da pessoa, né? Da Saguna Dhyana. Quando a gente trabalha com a Saguna Dhyana e a gente tem as práticas coletivas que fazem essa condução, você imagina à sua frente, vamos lá, a pessoa, aquele ser que mais você tem essa capacidade de se conectar, mas essa imagem é a imagem visual, é o sentir dos atributos, é o sentir a presença, ou é a personificação como tu trouxe agora? Posso falar como funciona para mim, né? Quando eu faço a Saguna Dhyana, né? E a orientação que nós tivemos dos mestres dos nossos textos. Não há que se visualizar, né? Mas sentir que se está ante a presença. E a partir daí... Não está ouvindo? Ah. Então, a gente não deve visualizar, são o que os nossos mestres ensinam. Eu simplesmente me imagino que estou ante a presença daquela pessoa que me inspira, né? Daquele poder que representa, que é a Sri Yoga Devi, mas é essa pessoa da Mãe Divina, que é o Avatar Mitradeva, que é esse amigo divino, que é Narayana, o próprio Senhor Narayana, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor Buda, que pode ser até um santo da nossa devoção. Qual o problema, né? Eu imagino essa pessoa. Então, o mantra Om Namo Narayanaya nesse estágio é aquilo que o Dom Benjamin diz, né? Eu imagino essa pessoa que me carrega no colo e me protege, que é o primeiro estágio do mantra. Mas esse mantra tem os 3 níveis. O mantra Namo Narayanaya é tudo. É o mantra mais importante para mim da instituição, né? Mas ele começa com isso. Eu me rendo a Narayana, a essa pessoa. Depois, não, eu me rendo a Narayana, a esse princípio imutável da pessoa Nara, esse Yana da pessoa Nara, né? Aquilo que não muda, que é o regente, você falou Svara, o que está no meu coração. Então, com o mesmo mantra, eu dou conta das 3 esferas. Mas eu estou contigo, não é para visualizar. Aí são práticas de outras tradições. É uma coisa mais cerebral, né? É para quem eu gostaria, eu invejo até, porque eu jogo um pouquinho de xadrez, já joguei, né? E gostaria de fechar os olhos e jogar uma partida às cegas e dar checkmate em alguém, sem abrir os olhos. Como, aliás, eu já tomei checkmate assim de um amigo meu que era um mestre assim do xadrez, né? Ele ficou de costas, alguém cantava os lances para ele e ele visualizava aquele poder imenso, né? Mas que faz parte de uma esfera que não é essa que você lembrou bem, que é de sentir a presença. E eu acho que isso vai ser trabalhado no texto, na minha leitura.
Então, eu vou avançar aqui. Ó Krishna, esta é a minha dúvida. Tu és bem versado para esclarecê-la integralmente. Senhor, ninguém, salvo tu, é capaz de esclarecer essa questão. Respondeu o bem-aventurado Senhor. O verso mais importante, né? Tem aqui a marquinha. Eu sou o autor de todas as ciências. Todo o processo do mundo emana de mim. Os hierarcas, sabendo assim, de acordo com a minha ideação, são devotados a mim. As ciências tratam do discernimento do conhecimento átmico, da consciência do processo sansârico mundanal, do perdão, da verdade, da disciplina dos sentidos, da calma, do prazer e da dor, da concretização, da pravriti, da abstração, da nivriti, como também de seus perigos e meios para superá-los. A inofensividade, o discernimento transcendente, o êxtase espiritual, a austera investigação, a dedicação ou rendição à boa e má conduta, que engendram diversas características dos seres, emanam igualmente de mim. Né? O texto literal é um pouquinho diferente, mas aqui eu não vou questionar nada para não ser muito chato. A ideia geral, para mim, está muito bem dada, sabe? Que é essa, está presente aqui. Mais algumas palavrinhas, se a gente quisesse, assim, mostrar onde o nosso mestre Vasudeva Rao, ele se afasta do texto literal, porque a tradução tem que ser livre, né? E ele coloca como ele entende o que o texto quer dizer, né? Tem algumas palavrinhas como pravriti, nivriti, isso não aparece no sânscrito. Mas a gente já falou isso muitas outras vezes, então aqui acho que não precisa ler lá no outro texto. Se a gente quiser ir lá, pode. É o 10º capítulo, verso 4 e 5. Mas eu acho que dá para a gente avançar, porque a ideia está tranquila. Né? Agora, a partir do verso 6º, aí eu acho que a coisa já começa a exigir um pouco mais de nós. Os 7 antigos rishis, como também os 4 manus, os madhbhavas, os manasas e os jatas, têm a seu cargo a supervisão de todos os seres. Eu não sei, eu também não sou tão estudioso assim da nossa doutrina, mas eu nunca encontrei quem são esses seres, os madhbhavas, os manavas e os jatas. Onde é que está isso? Alguém já encontrou? Só para eu saber assim. Então, se nós não encontramos, né, aqui eu vou tomar a liberdade de dizer que Sri Vasudeva Rao tinha algum conhecimento extra que nós não tínhamos. Porque vale a pena aqui ler. Eu vou ler uma outra tradução, aliás, até de uma pessoa aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho várias críticas a essa tradução, né? Porque ela é do Adwaita Vedanta, mas é uma pessoa que sabe sânscrito e que, nessa parte, eu sei que é muito cuidadosa, que é a Glória Arieira. É um dos textos que eu tenho. Hoje eu queria trabalhar um pouquinho com esse. Aí um dia eu trabalho com outro dia eu trabalho com outro, até para ir conhecendo um pouquinho mais do que a gente tem, né? E a Glória Arieira, aquilo, então seria no capítulo 10º, o verso 6º, né? Vou olhar o que ela diz aqui. Olha. Os 7 grandes sábios do passado, como também os 4 manus, esses que possuem a minha natureza, nasceram da minha mente, e deles nasceram os seres do mundo. Olha só, Madhbhava, que o Vasudeva personificou, aqui são esses que possuem a minha natureza. Os manasas, esses que se originaram da minha mente. Jata,
na verdade, é um verbo, ou seja, aqueles que nasceram de mim. Então, quando eu tenho a criação, é assim, os seres se originam da mente, nascem de mim. Então, aí faz parte de uma expressão com sujeito, verbo, complemento, e não são seres, especificamente. Ou talvez sejam no Shuddha-dharma, mas eu, nesses 40 anos, teria que perguntar para as pessoas que têm acesso à literatura mais assim, restrita, né? Classificada. Talvez eu não tenho toda a literatura do Shuddha-dharma. Uma parte dela não é acessível. É só acessível para certas pessoas em certas condições. Então, eu não sei exatamente, mas eu nunca ouvi falar disso. E aí eu percebo que nas outras traduções, ninguém fala disso. E a partir daí, então, começam os problemas que me afastam um pouco daquele entendimento inicial que o Vasudeva queria, que é o que o Gustavo encaminhou muito bem, que é o que ele vai falar desse processo quádruplo funcional, do conhecimento, do desejo, da ação e da síntese, que é o que ele vai começar a falar agora. Só que isso não aparece no sânscrito. É o que a gente vai ver no próximo verso. Eu sei que isso é... Por isso que eu prefiro que seja às claras, para não parecer que a gente está fazendo uma espécie de conluio, escondidas, e sendo herético. Não, eu quero que seja às claras, porque eu quero que alguém me responda também, né, essas questões. Para mim, elas são abertas para quem puder me responder. Né? A gente está em busca de... Pois não. A gente não está lendo aquilo que está entre os colchetes, né? Que precedem alguns versos, né? De tempo em tempo tem os Então. colchetes. E nesse dos 6-7, que vai falar aqui, ele inicia assim, né? O status dos 5 primeiros Lokadikaris. Seriam esses que ele faz menção no item 6, do verso 6? Então, claro que sim. Mas aí eu pergunto de novo. Quem é que são esses Madhbabas que aparecem aí, os Manasas? Sim. Mas é essa fala, Lokadikari. Então, são os... Loka quer dizer mundo, ou pode ser corpo também. São os senhores do mundo, né? Esses Lokadikaris. Então, são quem? São os 7 rishis, que é o que diz o verso, e os 4 manus. Até aí, tudo bem. O que vem depois daí não aparece em nenhuma outra Gita. O que aparece na outra Gita é isso que eu ia ler. Ó. Verso 6 da Glória Arieira. Os 7 grandes sábios do passado, né? Os 7 rishis, sábios, né? Como também os 4 manus. Esses que possuem a minha natureza, que nasceram da minha mente. Deles nasceram os seres do mundo, de origem ao mundo. Onde é que aparece aí essas 3 categorias de seres que mencionam nos colchetes? Por isso que eu não estou lendo os colchetes, porque o colchete, claro, vai legitimar, vai ratificar o que está no verso. E eu estou indo só no que o verso diz. Né? Então... e agora, olha, agora começa a fase mais complicada para mim. Eu estou vendo o Vanildo com uma cara de muito preocupado. Assim, Vanildo, quer falar alguma coisa? Não? O próximo verso, o verso 7, olha o que diz. Por mim foi instituída a ordem quaternária sobre a base funcional do conhecimento, do desejo e da ação. Conhece-me como o divino originador de tudo isso e também como seu sintetizador. Isso é maravilhoso. É como a nossa Gita está dividida e é aquilo que a gente intui que é o verdadeiro sentido do sistema de castas. Mas, no texto original, a referência é o sistema de castas. Obviamente, como a doutrina do Shuddha-dharma critica e ressignifica,
Vasudeva foi extremamente cuidadoso e usou desses eufemismos, porque é óbvio que o sistema de casta se baseia nessa ordem quaternária, mas o verso literal faz referência a nada desse funcionamento que vai ser descrito no capítulo, mas ao sistema de castas. Olha o que diz o verso literal. Para quem quiser acompanhar, é o capítulo 4, o verso 13. Vou pegar de novo pela Glória dessa vez. Hoje eu estou mais com ela. Uma outra hora, que se a gente tivesse o sânscrito aqui, uma hora a gente poderia discutir as palavrinhas. Mas eu acho que nessa primeira leitura, e eu também preciso estudar um pouco mais antes de me aventurar a fazer uma análise assim, verso a verso. Olha a tradução da Glória Ariana. A divisão em 4 grupos foi criada por mim de acordo com os gunas e tipos de ação. Apesar de ser o autor dessa divisão, né, conheça a mim como não agente da ação e como imutável. Olha que é uma tradução completamente distinta da nossa, né? E a primeira palavra que aparece é Chaturvarnya Maya. Chaturvarnya são as 4 castas, que ela chamou aqui os 4 grupos. São as 4 castas. E ele precisa dizer disso, né? Porque ele está lidando ali com essa realidade, que era da época dele. Se falava nisso. Então, agora é claro que eu posso associar essas 4 castas, com uma mais dedicada ao conhecimento, a outra mais à ação, a outra mais à síntese, não sei, isso é quase que uma forçação de barra, mas acho que posso. Mas, de qualquer maneira, a palavra que aparece é 4 castas, Chaturvarnya. Eu vou pegar aqui esse aqui que eu gosto muito, que é um texto de um scholar, né? Que está em inglês, mas deixa eu ver aqui, 4:13. Está aqui, ó. Esse aqui é literal. Esse aqui, ó. Vou mostrar o livro para não parecer esse texto aqui, ó. Né, que é muito conhecido, do Winton Sargent. Esse é um texto muito conhecido. Ele diz assim, ó. O sistema de 4 castas foi criado por mim, de acordo com a distribuição das qualidades, ou seja, dos gunas e das ações. E ainda que eu não, deixa eu ver o inglês, ainda que eu não seja o criador ainda que eu seja o criador desse sistema, conheça-me como o eterno não agente, o não ator, o que não age, o que é imutável. Ou seja, ele cria o sistema nesse nosso mundo de ação, onde nós ficamos submetidos aos gunas, mas ele não está sujeito a isso. Ele não age nesse mundo diretamente. Somos nós que agimos. Essa que é a ideia. E depois tem outros conceitos importantes que vão surgir, né? Como Naiskarmia. A ideia de Naiskarmia Siddhi é um conceito fundamental desse capítulo. A gente vai ver mais para frente. Então, aqui, está tudo certo isso? Eu sei que é estranho, mas eu só estou mencionando que ele está se referindo a isso. Por quê? Porque ele vai dizer depois que todas as pessoas desenvolvem um tipo de relação com ele, né? De acordo com as suas capacidades. E vai desenvolver um tipo de devoção, de prática meditativa para chegar até ele. A ele, entre aspas, né? Entre ao Senhor Krishna ou ao Atma, ou a esse princípio que ele representa. Então, olha só, vou ler aqui o nosso texto.
4 classes de aspirantes, sendo de reta natureza, são devotados a mim. Aqueles que praticam atos desinteressadamente, os de discernimento átmico, os de coração totalmente devoto e os de transcendente ou iógica realização. É óbvio que está dentro daquele plano que o Gustavo anunciou no início, que é o plano do Vasudeva, que é dentro dessa ordem quádrupla. Ou seja, que é a interpretação de Vasudeva sobre o que ele entende que seja o Shuddha Dharma. É a compreensão dele. Mas o que é que o texto literal da Gita diz? Não é isso. Eu vou ler aqui. É o verso 16 do capítulo 7. Me dá um minuto só. Está aqui. De novo começa com Chatur Vida. Chatur é 4, né? Vida, tipos. Então, o verso diz assim, ó, 4 tipos de pessoas que fazem ações adequadas dedicam-se a mim, ó Arjuna. Agora, olha a diferença aqui. Não são só dos nobres aspirantes, ele está falando de todo mundo. Ela traduz de um jeito que não é o melhor para mim, mas o sentido é esse. O desesperado, aquele que busca conforto e riqueza, aquele que busca conhecimento e o sábio. São esses 4 tipos. Então, eu vou pegar no inglês. Rubens. Oi. E aí, essa tradução, de algum modo, se alinha melhor com a resposta que ele dá. Porque quando a gente vai ler a resposta no item 8, no verso 8, meio que se choca um pouco com a nossa ideia, né? Porque, pelo menos, salvo o melhor juízo, o conceito sintetizador de tudo isso seria talvez o melhor caminho. Mas aqui ele vem e diz, não, é o Gnana Yoga. Puxa vida! Acho que eu ganhei meu dia, Gustavo. Isso foi a verdade, porque foi exatamente esse o ponto que me fez cético, porque eu nunca consegui entender isso. Foi exatamente esse ponto. E a partir daí você vai cavocando. E aí você fala, Agora faz sentido. Agora faz sentido. Ou seja, como é bom a gente tá com essa perspicácia. Eu não quero usar a palavra desconfiar, que ela não parece boa. Mas a verdade é que é bom a gente estar sempre atento para não aceitar tudo de primeira. Alguma coisa aqui não está satisfazendo o meu coração. Eu estou buscando a verdade. Onde é que está a verdade? O que eu quero encontrar, né? Então, foi essa a questão. Toda a ênfase desse capítulo está em cima do Gnana Yoga. E que é um termo que na nossa literatura nem faz tanto sentido, porque a gente não divide assim os yogis em tantas classes, né? No Shuddha Dharma, nos textos do Shuddha Dharma, a gente não faz essa referência. Né? No texto da Bhagavad Gita, no literal, também não. Né? As classificações vêm depois, você vai dando tanto nome que vai inventando nome. São os yogas vêm sendo qualificados com tantos adjetivos, em tantos tipos, né? Mas, na verdade, até a palavra Raja, né? A gente falou Shuddha Raja Yoga, que é para fazer um contraponto com o Raja, que eles gostam de falar, Raja Yoga, do Patanjali. Mas, na verdade, eu nunca vi a diferença entre, quando eu digo Shuddha Yoga ou Shuddha Raja Yoga, qual é a diferença? Eu também nunca encontrei, assim, talvez tenha, e talvez é porque não tenha lido todos os textos dos mestres. Talvez se perguntasse para os decanos da nossa instituição, as pessoas convivendo mais perto, por mais tempo com o Srivaja, talvez eles saibam, mas eu não sei. Então,
Para mim, Shuddha Yoga e Shuddha Raja Yoga é absolutamente a mesma coisa. Embora que aqui na Gita você divida Shuddha Sankhya e Shuddha Yoga, né? Então, não sei se ele está dando a entender que o Shuddha Raja Yoga compõe essas duas partes, mas no fundo, para mim é uma coisa só. Assim como eu vejo, não sei. Então, espera aí. Nós estávamos lendo o verso 16, né? Então, e o 16, na verdade, bem lembrado, ele tem que ser lido junto com o 17, porque faz parte do mesmo tema, né? Então, o 17, deixa eu ler aqui o que a Glória responde, e depois eu vou ler no inglês. 17, né? Do capítulo 4, é isso? Não, desculpa. É o 9º nosso, né? Que nós vamos ler. Então, aqui é o 7 e 17. Espera aí. Então, aqui o nosso 9º verbo diz assim, como o Gustavo bem lembrou, destes, o Gnana Yogi é, em verdade, superior, sempre absorto no átimo e de transcendente devoção. Eu sou supremamente amado por ele e ele, por sua vez, é muito amado por mim. Essa leitura, assim, faz um certo sentido dentro de uma linha do Vedanta, onde, de fato, o Gnana Yogi é superior ao Karma Yogi. Você vê o outro lado como o Karma Yogi, o Gnana Yogi, né? Mas aqui, deixa eu ler a tradução da Glória, né? Porque ela não vai chamar de Gnana Yogi, porque não é assim que está no texto também. A palavra que aparece é Gnani, com o sentido de sábio, aquele que conhece, né? Então, entre esses, o sábio, sempre firme no conhecimento, devotado ao conhecimento da unidade, né? Ao estudo da unidade, ele se sobressai. Pois eu sou muito amado pelo sábio, e ele é amado por mim. O sábio. Agora, claro, eu posso dizer que o Gnana Yoga é um sábio. E se daquela época da Índia, para Vasudeva Boho, é óbvio que é sinônimo. Mas para hoje em dia, no nosso tempo, não é mais sinônimo. Mas era. Então não é que ele está errado, ele está trabalhando com o conhecimento da época. Mas hoje não faz sentido, porque não é o Gnana Yoga. Não é esse tipo de yoga em detrimento de outro. É o sábio. Então, Perdão. O Prabhupada, ele fala o seguinte, ó. Destes, aqueles que têm conhecimento pleno e está sempre ocupado em serviço devocional puro é o melhor, pois eu lhe sou muito querido e ele é querido por mim. Olha só que maravilha isso que você falou, Vanildo. Isso é muito rico. Por quê? Porque o Prabhupada representa o Bhakti Vedanta. A Glória Arieira representa o Advaita Vedanta. Então, na tradução do Prabhupada, você vê que ele usa a palavra conhecimento, mas a ênfase ele coloca na devoção, porque é a escola dele. Lê de novo para você ver como a ênfase está aí. Eu posso ler 16 e completar com ela? Aí fica mais completo, pode ser? Claro. Ó melhor entre os Bharatas, 4 classes de homens piedosos passam a me prestar serviço devocional, como você falou. O aflito, o que deseja riquezas, o inquisitivo e o que busca conhecer o absoluto. Destes, aquele que tem conhecimento pleno e está sempre ocupado em serviço devocional puro é o melhor, pois eu lhe sou muito querido e ele é querido por mim. Isso. Então, fantástico. Assim, em geral, né, a tradução que geralmente eu vejo mais problemas é na do Prabhupada, porque ele
ele puxa muita sardinha para o lado dele, né? Por isso que às vezes eu prefiro fazer o contraponto com alguns mais ligados, por exemplo, professores de sânscrito, pessoas que não chegam a ser neutras, que não existe neutralidade, mas que ficam mais próximas do literal, né? Então, a Glória, embora seja também bastante devota, né, do Swami Dayananda, que é o mestre dela, né, que é o mestre do Adwaita, ela procura, na sua tradução, assim, estar próximo do literal. Eu acho isso uma virtude dela. E onde isso escapa a ela, aí eu vou para o outro texto, pego no inglês lá, como está vindo. Agora, percebe que a ideia, todos eles mencionam, você pega dessa classe de ser assim, mais desprezível, vamos dizer assim, né? Até o sábio. E o nosso, como está pensando nessa classe quádrupla, já de seres em busca de realização, não menciona esse ser, esses seres inferiores. Né? Porque na nossa aparece 4 classes de aspirantes, como se fosse quase 4 classes, 4 categorias dos membros do Shuddharma, por exemplo. E não é bem isso que ele está dizendo, não. Tem 4 classes de seres humanos mesmo. E a todos eles, você deixa um caminho para que eles se aproximem de você, mesmo daqueles mais aflitos, né? Numa outra tradução, ó, de uma outra que eu tenho aqui, ó Arjuna, o melhor dos Bharatas, 4 tipos de pessoas têm a fortuna de me adorar. O aflito, o buscador de conhecimento, o buscador de felicidade e o autorrealizado. Agora 17. Desses 4 tipos de devoto, o melhor é o autorrealizado. Já mudou totalmente, né? Que é meu devoto puro, cuja consciência está completamente absorta em mim, pois eu, Shyamanundara, sou muito amado por ele e ele é querido por mim. Nossa, aí deu uma Então, bagunça federal. mas a gente percebe que existe uma espinha dorsal que é consenso entre todas as traduções. Só não é na nossa. São esses 4 tipos muito bem caracterizados, mas que o nosso instrutor ele preferiu interpretar para privilegiar a leitura que ele quer fazer. De novo, faz parte da época, não tem nada demais. Né? Posso seguir? Por favor. Nós já lemos até o 10, né? Ah, não, vamos ler o 10 agora, não é isso? Tá. Esse yogi, com o transcendente conhecimento de que Vasudeva é o todo, me alcança na culminação do quádruplo esforço. Tal Mahatma é muito raro entre os homens. Vê que Vasudeva é muito coerente. Ele volta a falar na culminação do quádruplo esforço. Agora, assim, se a gente é pego desavisado, né, e vai ler aqui, que raio é esse de culminação de quádruplo esforço? Eu estou entendendo a lógica dele, que ele vem falando desse processo quaternário. Agora, se eu for no original, no texto em sânscrito, que a gente pega por aqueles que trazem as palavras em sânscrito, obviamente, né? É o verso 19, do capítulo 7, que diz assim: ao final de vários nascimentos, aquele que possui o conhecimento de que Vasudeva é tudo, alcança a mim. Mas esse sábio é muito difícil de ser encontrado. Então, na combinação do quadro com esforço, na verdade, ele está interpretando essa ideia de encerrando esse ciclo de nascimento. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver.
Dos vários nascimentos. Depois dos vários... Barunã, vários, né? Janamã, quer dizer, vários nascimentos. Então, na verdade, não é o quádruplo. Pode até ser. Se eu passei por esses nascimentos todos, eu tive que dar conta desse quádruplo funcionamento, mas não é isso que o sânscrito está dizendo. Alguém quer falar mais assim? Porque eu também fico confuso, perdido, preocupado, às vezes desanimado. Pode repetir essa tradução que tu leu? Espera aí. Ao final de vários nascimentos, aquele que possui o conhecimento de que Vasudeva é tudo, alcança a mim. Este sábio é muito difícil de ser encontrado. Eu vou pegar em inglês, que eu gosto mais do que da Glória também, né? Eu gosto dela, mas eu gosto desse aqui também. Para ir assim no literal. Ô, Rubem, Oi? ó, aqui ele só corrobora, aqui, quer ver um outro aqui. Depois de muitos nascimentos, a alma iluminada, entre parênteses, abençoada por meio dessa associação devocional, compreende que tudo é da natureza de subordinado a Vasudeva, e então rende-se a mim. Tal grande alma é muito rara. Dá tudo Perfeitamente. perfeito. Perfeitamente. E eu vou ler que está em inglês aqui, traduzindo assim meio rapidamente. Ao final de muitos nascimentos, o homem sábio que mora em mim, que se entrega a mim, né? Pensando, Vasudeva é tudo, pensa Vasudeva é tudo, mas esse grande ser é muito difícil de ser encontrado. O inglês tem alguma coisa assim. Ou seja, todos eles dão essa ideia, mas a nossa é um pouquinho diferente. Então, agora que a coisa vai ficando mais complicada, na verdade. Nós vamos para o 11, né? O conhecimento daquele cuja característica ignorância foi dissipada pelo discernimento espiritual, ajudado pela iniciação solar, revela o Supremo que transcende tudo. Aqui tem um problema adicional, que o português não ficou bom. Sinceramente, eu não sei nem o que isso quer dizer. Quando eu leio essa frase, para mim é uma frase sem sentido. O que é característica e ignorância? Agora eu vou olhar aqui no original. Vou pegar primeiro da Glória, que está em português, é mais fácil. Depois eu vejo em inglês. Posso ler? Ó, mas para aqueles cuja ignorância do Atman, é destruída com o conhecimento, para esses, assim como o sol, o conhecimento ilumina a verdade absoluta. Nossa, mais bonito, né? Ou seja, eu destruo a ignorância do Atman com esse conhecimento, que é como o sol. É o conhecimento que ilumina a verdade. Né? Então, iniciação solar, eu sei que é bonito, e sei que tem, é claro, se eu alcancei o Atman, isso é uma iniciação, também está certo. Mas eu não estou falando aqui de uma iniciação nesse sentido, como quando o Dom Benjamin punha Yogadana na nossa testa. Não é essa a iniciação. Ele está falando dessa experiência de você alcançar o Atman, o conhecimento do Atman. Que aí isso é como uma luz do sol.
Alguém acha que está estranho ou não? Não, eu acho de total coerência. Eu sempre olhava a ideia da iniciação solar e tentava assim, né? Isso aqui deve ter um acesso que só a elite, né? Porque a gente lê e não... E sempre quando se perguntava isso no nosso Astra aqui em Florianópolis, eu não sabia responder, não tinha como trazer uma informação a mais. E ignorância do Atman, né? Faz sentido também, né? E que a gente tem acesso aí ao Atman, a gente dissipa essa percepção de separatividade, né? Perfeitamente. E revela o Supremo que transcende tudo. Então, é bacana, né, Rubens, de lembrar, né, que quando a gente está falando nesse conhecimento, é desse conhecimento, né? É desse conhecimento de perceber desse jeito, não de um conhecimento de uma biblioteca de informações, né? A pessoa pode facilmente tá, mas eu vou atrás desse conhecimento, né? Deve ter que se passar por uma série de estudos para se alcançar esse patamar de conhecimento. conhecimento do ser. Do ser. É isso. Aprender a ser. A Marina está quietinha. Está muito estranho, Marina? Não, na verdade, eu estou assim, tendo uma percepção de quanta coisa que não fazia sentido para mim passa a fazer a partir dessa leitura. Entendeu? Tinha muita coisa assim que eu li e falava, o que é isso? Mas agora sim, agora tem uma coisa concreta, né? De ver. Muito bom. Que bom. Então, vamos seguir, né? O próximo verso. O aspirante, com constante discernimento, com disciplinada e desapaixonadamente, através da renúncia ao fruto da ação necessária, acerca-se ao logo da naiskarmia, ação necessária, executada sem apego e dedicada espiritualmente. A ideia, a gente pode continuar fazendo esse estudo de ir no outro verso, seria o 18:49. Mas aqui, para mim, eu estou tranquilo, porque eu gosto dessa ideia de naiskarmia, entendida assim e tudo mais. Mas se for nos textos, a gente vai ver diferenças ainda. Mas aqui, aqui a nossa doutrina, eu estou de acordo com essa ideia de naiskarmia também. Aquele cujo esforço é isento de passional propósito e cujas ataduras das ações são consumidas pelo fogo do conhecimento, os videntes declaram ser um pandita, ou seja, um sábio. Essa é a ideia de... É mais do que um erudito aqui no caso que o texto pretende, que é da ideia que é um sábio. Aquele que não se regozija com os estímulos agradáveis, nem se entristece com os que são desagradáveis, com firme discernimento espiritual, sendo um conhecedor de Brahman, habita em Brahman. Aqueles que adoram Akshara, o qual é indefinível, imanifestado, imanente, inconcebível, morador interno, constante e eterno. Só vou fazer uma observação. Ele está agora qualificando aquilo que eu disse lá no início. Se eu adoro o Akshara, eu estou ensinando o que é a Nirguna Dhyana. Ele está tratando da Nirguna Dhyana. Aqueles que adoram o Akshara, o qual é indefinível, imanifestado, imanente, inconcebível, o morador interno, constante e eterno, com os sentidos disciplinados, reconhecendo sua transcendência e desejosos do bem-estar do mundo, chegam a mim.
É mais severo o exercício e o esforço daqueles que se dedicam à adoração ao imanifestado, posto que a disciplina que conduz a tal transcendência é difícil de ser realizada pelos aspirantes. Quase como se ele estivesse dizendo, esse caminho é difícil, por isso que existe o outro também. Ou seja, a Saguna Dhyana exige uma série de coisas, a Nirguna Dhyana. Esse é o caminho mais difícil. Eu começo, às vezes, pelo outro, que é o próprio argumento dos Hare Krishnas, que eu acho muito rico. Olha, eu não quero saber de Brahman, do impessoal. É muito mais próximo de mim a pessoa de Krishna. É muito mais próximo de mim, se eu for adorar, fazer adoração, se eu for meditar, a meditação com qualidades, a meditação nos atributos, que é o que caracteriza uma pessoa, né? E não no que é sem atributos, que é o que caracteriza o Atma, que é Nirguna. Então, para mim, ele falou da Nirguna. Alguns aspirantes, agora ele diz, de resoluto esforço, realizam a adoração através da disciplina dos sentidos, outros da disciplina da mente e emoção, e ainda outros por meio da disciplina sintética ou integral, como também alguns através do estudo disciplinado e da intelecção, Guinana. Pronto, de novo, ele voltou a construir de uma maneira coerente o argumento dele, a interpretação dele, mas não é a tradução literal do texto. Então, para essa leitura que ele está fazendo literal, eu não preciso nem checar o verso para saber que é totalmente diferente desse. Mas a gente pode ir lá confirmar, porque aqui ele está construindo na direção dele e a gente vai chegar a uma outra leitura. Então, aqui no caso, seria o 4:28. 4:28. Então, e também outros fazem oferecimento de suas riquezas. É esse mesmo? Peraí. Desculpa, 4. Onde é que eu estou? Agora eu me perdi aqui. 4:28. Tá certo. E também outros fazem oferecimento de suas riquezas, fazem austeridades, fazem prática de yoga e, dedicados com votos intensos, buscam conhecimento através do estudo. Eu vou ler agora do inglês. Alguns oferecem como sacrifício as suas posses materiais, outros as suas austeridades e práticas de yoga, enquanto os ascéticos, os ascetas, devotos austeros, oferecem o estudo das escrituras e o conhecimento como sacrifício. Ou seja, é o próprio estudo que é o yagna, a oferenda. Então, aqui, alguns aspirantes realizam a adoração, ou seja, realizam esse sacrifício, né? Por meio da disciplina dos sentidos, outro da mente e emoção, e outro pela simplética, e outro pela intelecção, Gnana. Então, a gente vê que o sentido é próximo, mas o nosso mestre deixa clara essa associação com a ordem quaternária, que o literal não tem essa preocupação. Alguém quer ler aí, Vanildo, como está? O Prabhupada fala o seguinte: tendo aceito votos estritos, alguns se iluminam sacrificando seus bens e outros executam austeridades rigorosas. Uns praticam a yoga do misticismo óctuplo
e outros estudam os Vedas para progredir no conhecimento transcendental. Fernando? O que é o yoga do misticismo óctuplo? Tem nem ideia. Patanjali. O outro também fala disso, viu? Por Vou quê? te falar Olha mesmo. só. Por que é Patanjali? Chama Ashtanga Yoga. Se você ler os Yoga Sutras de Patanjali, você vai ver que a disciplina é óctupla. São os yamas, niyamas, pranayama, asana, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Tá. Essa é a disciplina óctupla. Aquela outra lá, assim, sincero em suas práticas e fiéis a seus votos, algumas pessoas sacrificam suas posses, outros praticam penitências estritas como sacrifícios, outros praticam o processo do yoga místico óctuplo como sacrifício, e outros ainda executam sacrifício de conhecimento ao cantar e introspectivamente estudar os Vedas. Então, agora esse óctuplo aí também, deixa eu ver aqui, também é forçação de barra, porque também não aparece que é desse yoga que está falando, não. Até porque, se a gente for pensar bem, né, eu acho que a Gita é mais antiga do que os Yoga Sutras de Patanjali. Então, como é que a Gita pode estar se referindo a uma coisa que ainda não tinha sido escrita? Então, essa referência a Patanjali aí, para mim, Puxar a assadinha para a brasa. Totalmente. Parece para mim, né? Assim, a gente dizendo assim numa primeira, tem que fazer um estudo mais sério, uma pesquisa, mas em princípio parece isso mesmo. Que verso nós estamos? Eu sempre fico perdido aqui. Cadê ele? 20, é o 20. Ah, o 20. 19 e 20. 19 e 20, perdão. Tá. O 19 já foi, não é isso? Não. Desculpa. 19... O aspirante que percebe a síntese na triplicidade do samsara, como também percebe na síntese a tríplice constituição da multiplicidade, verdadeiramente é, entre os homens, de discernente entendimento, destro no yoga e realizador de perfeitas ações. Não preciso dizer que é a mesma história. Aqui, o literal não vai dizer nada disso. Aqui, ó. Aliás, o literal aqui é muito. O literal aqui é muito, mas muito mais profundo, desculpe, e elegante para mim. É um dos versos mais importantes da Gita, esse que está no literal para mim. O grande segredo é o literal. Qual é o número dele? Tá, desculpa. É o 4, verso 18, nas outras Gitas, né? Então, eu vou ler aqui, primeira da Glória. Aquele que vê a não ação na ação e a ação na não ação, este é sábio. Este é sábio entre os seres humanos. Ele é o yogi. Ele é aquele que fez todas as ações. Essa frase, aquele que vê a ação na não ação e a não ação na ação, isso para mim é a síntese do Shuddha-dharma. E não aparecia no nosso texto. Está igualzinho, viu? Aquele que vê ação na inação e inação na ação é um sábio entre os homens, né? Então, ele é um yogi e executou todo tipo de ações. Está igualzinho aí. Na sabedoria chinesa, eles têm uma expressão que é o Wu Wei, né? Que é o agir pelo não agir. Porque o que é ação e o que é não ação, né? O Sri Krishna vai falar
uma outra passagem da Gita. Até os sábios têm dificuldade de definir qual a diferença entre o que é ação e o que é não ação. Que é toda a disputa do passado é essa, né? O melhor caminho é o da ação ou o da não ação. Porque o da não ação se identificava com o caminho do conhecimento, do Vedanta. Então, melhor é o caminho da ação, do Karma Yoga, ou da não ação, do Gnana Yoga. O Shuddharma acaba com essas expressões, entendimento de Karma Yoga e Gnana Yoga nesse sentido, né? Por quê? Porque o caminho da não ação e da não ação é tão difícil de distinguir que não é assim que a gente tem que olhar, né? Então, qual é o grande exemplo? Essa ideia do Wu Wei dá isso. Quando eu conheço tão bem as leis da natureza, quando eu me afino com as leis da natureza, a minha ação vai ficando cada vez mais sutil e imperceptível. Os grandes mestres agem e ninguém percebe. Você sente até uma presença à distância. Às vezes, por exemplo, assim, é claro que não é o melhor exemplo, mas eu vou começar por aí. Você tem aquela classe assim, do nosso tempo, quem é do nosso tempo lembra, né? Aquela molecada selvagem assim, que nenhum professor controla, né? E a professora grita e faz isso, ninguém reage. De repente entra uma pessoa assim, ó, sem falar uma palavra, com aquele ar sério, e tudo se acomoda sozinho. A pessoa não fez nada. E tudo se acomoda sozinho. Ele não esbravejou, ele não agiu, não esperneou, não suou, não transpirou. E, no entanto, aquela simples presença, a autoridade ali manifestada, tudo se ajeita. O poder da consciência, né? Então, eu vou dar um exemplo. O marido vai falar, eu fecho com o exemplo. Pode falar, marido. Rubens, assim, esse verso em especial, ele sempre me remeteu ao entendimento do Bhavana, assim, de você entender que tudo está num e um está em todos. Eu não sei se tem alguma colocação que possa ser, sem ter visto o que a gente estudou hoje, ele estaria assim, só lendo isso daqui, e eu perceberia isso. Não sei se estou falando algum tipo de propério. Eu acho que o Bhavana é tudo, sempre. E esse exemplo que eu estava dando, na verdade, é uma forma de expressar o Bhavana, que é essa consciência universal se manifestando como autoridade para as outras consciências menores. Quando elas reconhecem, elas se calam. E esse entendimento do Bhavana, o que é o sentimento do Bhavana? É essa percepção que tudo está interligado, é esse conhecimento profundo de todas as leis, é esse sentimento de irmandade e de amor universal, né? Que a gente percebe toda a ordem cósmica estabelecida. Esse é o Bhavana. Então, ou seja, isso vou dar um exemplo assim mais grosseiro, que é o que está no verso literal, que é do agir pelo não agir também, né? Que é quando eu conheço profundamente. Pô, o Senhor Krishna na Gita, ele não toma parte na batalha, e o Shuddharma só é materializado e se instala com ele ali sem tomar parte. E o Dharma se restabelece, porque ele é só o quadrigueiro. Não pega em armas, não pega em nada. Ou seja, ele não age, ele não atua, ele não combate, né? Então, mas ele é o senhor do Bhavana, com certeza. Agora, em termos de leis da natureza, aliás, foi o exemplo que eu dei ontem, na reunião lá do grupo, que o Fernando estava comentando, né? No nosso grupo, eu dei esse mesmo exemplo, que é da época que eu estudava engenharia. Para mim, o exemplo parece banal, mas cabe bem, muito bem ainda. Que eu tinha um amigo que era assim, como é que eu posso falar? Ele chama almofadinha, tudo certinho, engomadinho, colega de engenharia, né? E ele namorava uma menina, estudante de medicina, que o pai dela era um empresário muito bem sucedido, assim, rico, mas era daquele tipo de arregaçar as mangas e pôr a mão na massa, né? Uma pessoa de pouco estudo, mas um comerciante de mão cheia. E quando ele olhou para aquele almofadinho assim, falou,
isso não serve para minha filha, né? Então, esse meu colega, quando ia na casa do sogro, se sentia sempre assim, diminuído, apesar de ser uma excelente pessoa. E o sogro dele, duvidando até da masculinidade dele, vamos dizer assim, né? Parecia, como é que esse vai tomar conta da minha filha, sei lá o quê, né? Aí um dia que chegou em visita, que ele foi visitar, né? Ele encontra o sogro suando, transpirando, trabalhando que nem um louco, com mais 2 funcionários da casa que tomavam conta da piscina, porque tinha entupido o ralo, tinha queimado a bomba, não sei o que tinha acontecido, mas eles estavam assim, gastando, não sei por quê, mas estavam esvaziando a piscina no balde, te dando os baldes de água, porque estava entupido, a bomba não funcionava e nada funcionava. Né? E meu colega fazia engenharia com a gente, né? E aí o sogro olhou para ele e falou, como é que é? Você não vai aqui vir fazer esse trabalho de homem para macho, né? Ó, arregaça as mangas, vamos fazer força aí, vamos esvaziar essa piscina, né? Que é esse sentido de agir. E aí, como esse meu colega conhecia certas leis da natureza, descobriu que existia um modo de agir pelo não agir. Ele olhou para aquela piscina, viu o terreno onde ficava, viu que tinha um desnível, pegou uma mangueirinha, pôs a mangueira na piscina, chupou o caninho por aqui, pôs ali no nível mais baixo que a piscina e ficou observando a piscina esvaziar sozinha. É o agir pelo não agir. É o Senhor Krishna. Quem tem ciência das leis, você atua de acordo com essas leis, né? E a atuação fica invisível. Ela se confunde com a não ação, porque você é só um instrumento das leis de Deus. Será que a gente consegue terminar esse capítulo? Vamos. Só um adendo. O Gustavo. Não, vai falar. Não. Pode falar, Gustavo. Porque é muito importante justamente esse conceito da não ação para evitar o equívoco da passividade, né? Porque muitas vezes pode ser interpretado dessa forma, ser passivo. Né? Vai ter um enfrentamento. Não. A gente tem que ser passivo. Isso é muito discutido quando a gente vai falar do princípio da inofensividade, né? Então, não se equivoca a inofensividade com passividade de deixar de agir, né? E a Gita ela não cedas à inação, né? É o contrário, haja, mas haja como se não estivesse agindo, né? É um agir sutilmente. E aí eu faço um questionamento desse encontro aqui da Naishkarmiya, que faz aquela ponderação da ação necessária. Seria aqui a ação necessária? Eu gostei de tudo que você disse. E a lembrança de trazer o conceito de ahimsa é fantástico, porque essa fala sua é a fala do Gandhi para os colegas dele, muçulmanos, que se valiam da jihad. Fala, você, com essa tua inofensividade, você é passivo, isso não vale lugar nenhum, a rinça não leva a nada. É a jihad, num certo entendimento da jihad. Aí ele dizia, não, a minha não violência é ativa, né? Em que sentido, né? Eu acho que no sentido da própria definição de ahimsa do Shuddha Dharma. Eu tenho uma definição que eu guardo comigo com muito carinho há mais de 40 anos, e isso eu ouvi no Ashram Atma, não sei de onde isso foi tirado, sinceramente. Estava numa plaquinha lá, assim. Depois eu vi nos textos impressos lá, mas não vi em lugar nenhum. Está escrito assim: não ofenda, nem se ofenda. Não ofenda aos outros, nem se ofenda a você mesmo. Porque
porque isso também é violência. Não ofenda, nem se ofenda. Ame, ame e compreenda. Isto é a rinsa, a sagrada ação do Shuddha Yogi. Né? Então, não ofenda, nem se ofenda. Ame e compreenda. Isto é a rinsa, a sagrada ação do Shuddha Yogi. Então, com relação à ação necessária, de novo é o exemplo de Gandhi. Tem dois exemplos marcantes, né? A Marcha do Sal, que ele... É óbvio, os ingleses queriam taxar o sal, né? E proibir o indiano de fazer o seu próprio sal ali na sua praia. Não, tem que comprar do inglês, tem que pagar a taxa, não sei o quê. Né? Pô, vamos para o mar pegar lá o sal e vamos fazer o nosso sal. E acabou, ou seja, tem um sentimento aí de não violência, mas eu vou fazer o que tem que ser feito, a ação necessária, né? Que é o que você tá colocando. E a palavra como é que é a palavra? Satyagraha. Satyagraha. Né? Que é agarrar-se, ater-se à verdade. Que é um pouco essa ideia que é muito cara para mim também. Né? Esse Satyagraha te dá esse poder, né? De enfrentar os ingleses, porque você só está expressando a sua verdade, você tem o direito de fazer isso. Né? Ou como eles foram, o indiano tinha que andar com passe na rua, né? Uma espécie de passaporte que te deixava transitar. Né? Ele convocou todo mundo, vão fazer uma fogueira e jogar isso no fogo. Né? Aí vem a polícia, não vai fazer isso. Aí o cara faz, joga no fogo. Dá-lhe cacetada. Vem outro, joga no fogo. Dá-lhe cacetada. Nem lembro se é esse exemplo, mas foi um desses exemplos assim, né? De repente os ingleses fizeram uma espécie de carnificina, porque o indiano não era violento, ou seja, não reagia, mas não deixava de fazer o que precisava, rasgar e jogar no fogo. Aí o que acontece? O poder disso, né? Sai no jornal, né? Interessante. A sofisticada cultura cristã inglesa, que achava que enviava os missionários para colonizarem a Índia, os selvagens, de repente, são pegos no ato de selvageria, onde mostra que quem tem cultura, sofisticação, são os indianos seguidores de Gandhi. E os selvagens são aqueles que impiedosamente mataram muitos indianos que nem se defenderam. Isso apareceu como manchete em todos os jornais. Pouco tempo depois, o exército saiu da Índia e foi declarada a independência. Por isso que Gandhi é o libertador da Índia, né? Utilizando o conceito de Satyagraha, que é por aí, o poder de Naiskamiya Siddhi, que você lembrou muito bem, né? E que tem a ver com essa ideia, eu acho que tem a ver com a ideia de agir pelo não agir também, com certeza. Dá para a gente... O Vanildo ia falar isso? Ou o Fanã? Não, não. Fanã? Ó, por mim, poderia se prosseguir. Não sei como que tá o pessoal aí. Vamos... Acho que dá para ir. Está terminando, né? É. Tá terminando. Mas acho que o Fanã queria falar alguma coisa, né? Não, não. Não. Era isso. Tá. Então, eu sempre me perco que eu fico falando. Que verso nós podemos... Assim, a gente fala muito e me desligo, né? Você está no 20 agora. O 20. Entre muitas pessoas, somente um aspirante sábio se esforça por alcançar a liberação. Daqueles que se empenham em alcançá-la, unicamente o Gnani me conhece por meio dos tátuas. Esse unicamente o Gnani, para mim, não está legal.
Então, eu vou olhar no capítulo 7º, o verso 3º. Um entre muitos se esforça para alcançar esse conhecimento. Mesmo entre os buscadores que se esforçam, poucos realmente me conhecem. Não tem nenhuma referência a Gnani aqui. Eu vou ler no Winthrop Sargent. Capítulo 7º, verso 3º. Né? De milhares de homens, poucos lutam pela perfeição. E mesmo entre aqueles que lutam para se tornar perfeitos, raros são os que me conhecem verdadeiramente. E no sânscrito, então vamos ver se aparece a palavra aqui que ele disse que é Gnani, né? Está aqui, ó. Manusha, que é homem, né? Sahasresu, milhares. Sida, né, que é perfeito. Nem aparece a palavra Gnani no verso. Não está nem no texto. Não é nem que não foi traduzido, não está no texto. Então, é uma interpretação da época que fazia sentido lá, mas que aqui hoje não ajuda em nada. Então, agora, me conhece, o que é rico que ele lembrou e conservou aqui, é esse, por meio dos tátuas. Isso é verdadeiro, a palavra está aqui, né? Que é... Deixa eu ver. Tatuavata. Ah, você já achou, Vanido, tá esperto. O que diz aí? O quê? Ah, aqui. É o Veti Tatuavati. Então, mas às vezes, esse é um diferencial aí da nossa instituição. As pessoas não percebem que isso é uma categoria. Por isso que eu perguntei daquele Madhivas, Manavas e Jati. Porque aqui também os outros, só que aqui eu sei o que é. Né? Esse Tatuavati, a pessoa traduz como verdadeiramente, porque Tattva quer dizer o fundamento do real, da verdade. Mas aqui, de fato, ele está se referindo àquela ciência dos tátuas, que a nossa doutrina trabalha muito bem. Então, se eu fosse traduzir como um advérbio, aqui seria um equívoco. Por isso que eu falei, talvez existam esses Madhivas, esses Manasas, esses Jatis, só que eu nunca ouvi falar. E aqui é a mesma coisa, Tatuavati, os tradutores das outras escolas traduziram. Como é que está aí, por exemplo, na sua tradução, Vanildo? Está verdadeiramente. Tatuavati, verdadeiramente. Aí, verdadeiramente. E aí eu posso pensar que ele está se referindo à ciência dos tatos também. E aí eu tenho que respeitar a autoridade de Vasudeva Rao como sânscritista para saber que essa tradução é possível, né? Não preciso ler como um advérbio. Para ver como isso é complicado e às vezes assusta e desanima a gente. Desanima. Eu fiquei... Teve hora de eu ficar decepcionado. Até perceber que tinha muito que crescer, que caminhar ainda para entender que a vida espiritual não é para quem quer só encontrar facilidade, né? Isso é para assustar mesmo. Quem, não, né? Quem acha que o Shuddha Dharma vai para outra escola. Mas esse é o caminho único. Aqui é o caminho único. Então, vamos terminar, né? O verso 22. Aquele que é um yukta, isento de apegos, cuja consciência está bem estabelecida no conhecimento espiritual e cujos atos são executados com inteira dedicação,
Suas ações são inteiramente livres das qualidades que atam. Só por causa do tempo, a gente podia fazer a mesma análise, porque a palavra Yukta também não aparece. Mas ele está utilizando porque Yukta é uma classe de discípulo, né? Agora, a frase que me chama muita atenção e que eu gosto é a 23. Mediante esse conhecimento, um sábio, ou seja, um pandita, reconhece a presença brâmica, ou transcendência, em um humilde brahmana, em uma vaca, em um elefante, em um cão, e igualmente nos seres de grosseiras tendências. Essa frase, para mim, tem uma importância abissal, porque, teoricamente, eu nunca tinha compreendido isso, teoricamente. Até eu encontrar uma pessoa que viveu isso na prática e me mostrou o sentido desse verso. Então, é por isso, esse respeito, não vou chamar de idolatria, porque não é idolatria, não tenho idolatria por ninguém. Já fui acusado disso, mas não é verdade. Agora, esse respeito que eu tenho é em função desse verso aqui, muito. Desse verso. Porque o que diz esse verso? Eu vou dar um exemplo concreto que eu assisti. Eu estava lá na fazenda, lá tem o projeto Reviver, que é um projeto de recuperação de pessoas com problemas de adicção ou criminosos, que a justiça enviava para lá por um convênio, porque tinha chance de recuperação, né? Então, eu via Francisco dizer com verdade nos olhos, né, para um morador de rua, para um drogado, para um criminoso: irmão, você é luz. Irmão, Deus brilha no seu coração. Cara, tá maluco? Parecia, né, no começo. Aí, daqui a pouco, eu via ele acordando nas pessoas, que a vida toda nunca tinha tido amor, respeito de ninguém. A pessoa ia se identificando com aquilo e iniciava um processo de regeneração. Por quê? Porque ele estava olhando não para a aparência temporal dessa encarnação. Ele estava dialogando de coração a coração, tentando fazer acordar aquele outro coração que estava dormindo, transmitindo amor, compreensão, dando força. Por exemplo, eu assisti ele uma vez, coisa que não é para mim. Eu não tenho essa capacidade. Eu saía com ele para fazer compra no mercado, ele conhecia todo mundo, conversava com todo mundo no mercado. Toda a barraquinha, negociava preço barato, tudo. Aí, na saída, ele viu assim, um mendigo, morador de rua, né? Aí parou para conversar, falou: arruma suas coisas e vem comigo. Aí não levou para a instituição só. Falou: você vai tomar um banho, tá aqui esse colchão, você vai dormir no meu quarto, junto comigo. Assim por uns dias, até ele ir se civilizando. E o dia seguinte você vai comer na mesa com a gente. Sem falar nada para ninguém. Todos nós lá meio incomodados, aquela pessoa meio asquerosa. Porque para mim era asqueroso. Era asqueroso. Eu falo: mas que diabo que esse homem não sente asco? E pelo contrário. Aí, aos poucos, aquela pessoa que era asquerosa era igual a gente. E acabava alguns se recuperando, que eu assisti. E muitos também voltando para a mesma vida. Aí é o livre-arbítrio. Mas essa capacidade de ver em todos, eu vi dele. E ele passou por uma situação difícil. Como a fama dele corria assim, né? É uma pessoa que tem igual uma espécie de Padrinho Cícero, Frei Damião,
que o nome corre assim, você vai longe, você não sabe como. Lá, né, na região. A uma noite, de madrugada, uma pessoa entrou na fazenda, fica tudo aberto, e foi procurando, não sei quem é Francisco, e achou ele lá. Não sei quem é Francisco. Ele tomou um susto assim, escuro, de noite, sozinho, só os dois, né? E era um marginal muito perigoso. Ele falou: eu vim aqui porque é só no senhor que eu ouvi dizer que a gente pode confiar, o senhor é a minha última esperança. Francisco tomou um susto, não sabia nem do que se tratava. Vamos ali, vamos sentar, vamos conversar. Vamos conversar. Aí o rapaz disse, falou, olha, eu sou um assassino profissional contratado pela polícia de tal lugar para matar, assim, essas pessoas que incomodam o comércio, que incomodam aqui. Eu já estou nessa vida há tantos anos. Começou a falar assim. Ou seja, ele era protegido pela polícia, né? Se Francisco, nessa hora, se ele esboça qualquer sinal de rejeição ou de medo, eu acho que ele era decapitado ali mesmo. Eu sei que é uma história muito estranha essa, mas eu vi isso. Ou seja, está escrito aqui. É esse verso. E isso eu nunca tinha visto em ninguém. Assim, a verdade desse verso. Né? Ou seja, quem é do Shuddharma não pode ser elitista. Claro que o que a gente faz aqui é uma espécie de estudo elitista. Mas não pode ser elitista nesse sentido, a gente saber que ser humano é ser humano. E todos têm o mesmo potencial, para o bem e para o mal. Porque pega qualquer um de nós, olha, aqui a gente não faz esse tipo de experimento, mas eu seria bom nesse experimento. Se você me dá, assim, o poder de fazer um experimento psiquiátrico, eu acho que eu transformo qualquer santo num serial killer. Não é difícil. Né? Você, com um certo tratamento, assim, você faz ele passar de tortura, de uma certa pressão. Ou seja, qualquer pessoa boa você pode massacrar, até destruir essa pessoa e convertê-la num marginal. E vice-versa. Tudo depende do nosso karma, do ambiente e da proteção que nós recebemos nessa vida. E é isso que ele acreditava e investia. Então, isso está dito nesse verso, né, que é para acreditar no ser humano. Acho que dá para terminar. Eu falei muito, mas só para a gente encerrar, né? Então, ó Parta, seja qual for o modo como os aspirantes me adorem, eu os enalteço de acordo com seus esforços. Portanto, todos os homens podem seguir a senda que conduz a mim. Ou seja, pode ser Saguna Dhyana, pode ser Nirguna Dhyana, pode ser as práticas mais simples, né? Porque ele aceita qualquer yagna que é oferecido de boa vontade. Então, aqui ele respondeu à pergunta inicial de Arjuna. Qual é a forma mais elevada de adoração? Dessa que ele está explicando aqui, é a forma do impessoal, do Atma. Que eu lido com isso da meditação Nirguna e no Shuddha Dhyana também. E qual a forma mais elementar? É a Saguna Dhyana, onde você adora as pessoas. Né? Então, por isso que eu li o verso assim, eu li o capítulo assim. Então, aquele que me conhece como transcendendo o nascimento sem princípio, como Senhor do cosmos, esse entre os homens, sendo firme no conhecimento átmico, é liberado de todo o pecado e mérito das ações. Aquele que é imune aos resultados dos contatos externos e busca a alegria interior, consagrando-se ao Brahma Yoga, alcança a eterna bem-aventurança. Aqui essa palavra alegria interior, eu de novo vou me lembrar, com isso eu termino, com a experiência Francisco Barreto, né? Que ele era acusado de ser assim meio de uma teologia medieval, muito preso assim a um franciscanismo. Ele é acusado de ser assim muito ligado à ideia de catolicismo medieval, né? Muito ligado a São Francisco.
E era mesmo, num certo aspecto. Principalmente nesse aqui, da alegria interior. Existe, o que até que eu vou compartilhar no grupo, existe uma... São Francisco responde a Frei Leão o que é a alegria espiritual. Para nós, Ananda, né? Aqui nem é a palavra que aparece ainda. Aqui está Shuka, aquilo que é prazeroso. Mas é Ananda, alegria espiritual. Né? E a alegria espiritual, que é tratada aqui, que é tratada no Shuddha-dharma, aparece sugerida em São Francisco de Assis. Né? O que é a perfeita alegria, Frei Leão? Pergunta São Francisco de Assis. E existe uma... Eu vou compartilhar agora no grupo, que é uma das coisas mais emocionantes. E quando mostrei para Francisco e disse que isso parecia com ele, ele riu e me contou o segredo. Falou, olha aqui, ó, os versinhos que você declamou para mim, eu tenho escondido no meu quarto, não falo para ninguém, mas está lá em cima da minha cama, faz 40 anos. São esses mesmos versos que você agora identificou em mim. Eu fico feliz porque você viu em mim. E isso ajuda, não é só de São Francisco. Eu fiquei assim. Eu vou compartilhar isso também. Tá? Porque é uma experiência que eu vi na prática. Ou seja, o que ajuda está em todo lugar, depende do nosso olhar, né? Está em todas as religiões e fora delas também. Depende. Eu lembro do Benjamin, isso ele falou para mim pessoalmente. Está vendo aquele que vai ali, ó? Olha lá, ó. É do Shuddha-dharma e nem sabe. E ria, e ria. Mas isso eu guardo comigo, uma das coisas mais importantes que eu tenho de Srivajra. Assim, aquela doçura, aquele bom humor e aquela compreensão. Sabe, cada um no seu momento. Está tudo assim meio escondido, jogo de claro e escuro, né? Mas ele que tinha um olhar já mais acurado, falou, ó, aquele é do Shuddha-dharma. E às vezes dentro do Shuddha-dharma dizia, isso que você está fazendo não é do Shuddha-dharma. Isso não é digno de um membro do Shuddha-dharma. Já ouvi ele dizer também. O Vanildo já está despedindo ali, preparado para... Eu vou compartilhar, a gente encerrando, eu compartilho agora. Não sou Bedel, não. Fique tranquilo. Eu fechei. Desculpa que avançou muito hoje. Mas esse capítulo é um capítulo muito estranho. E pelo menos damos conta do capítulo inteiro. Ok. Alguém fale, por favor? Tal. Eu? Oi? Agradecer o trabalho de hoje, eu achei formidável. Toda vez que a gente tem um trabalho que a gente termina, eu penso assim, esse vai ser o melhor. E aí a gente vem na próxima quinta e ele se torna melhor. Então, é sempre uma alegria muito grande fazer esse trabalho. Eu confesso que, assim, eu, Gustavo, né, necessariamente não tenho, assim, não teria pressa para sempre terminar um capítulo toda vez que a gente vem. A gente, por mim, poderia terminar no meio, porque há tanto que se falar, né? E eu até de algum modo, acabo assim me contendo para também não prejudicar o horário, né? Mas é muita coisa para se falar, é muita história para se ouvir. Então, se quiserem, nas próximas vezes, não necessariamente findar o capítulo, para mim seria formidável. Luiz? Da minha parte, tudo certo. Tudo certo. Para mim também foi fantástico e acho que, igual o Gustavo falou, essas experiências, né, esses contatos, essas ilustrações que cada um vai trazendo, para mim é muito bom isso. É leve, é bom e está tudo certo para mim. Mas uma coisa que a gente pode usar também é o WhatsApp, né? A gente vai movimentando um pouco lá com essas intuições, com tudo que acontece. A gente poderia estar
movimentando isso também. São 15 dias, a gente vai emburilando, vai conversando, o Rubens vai, vai respondendo, a gente vai movimentando. Às vezes, daqui, obviamente, vai ser muito insight, vai ser muita coisa daqui do que a gente conversou hoje, né? Está tudo zipado, daqui a pouco eu começo a soltar e vamos ver. Queria ouvir a Marina um pouquinho, só a Marina, por favor. Bom, gente, em todos os grupos que eu me reúno com gente da Ajuda Dharma, eu sempre sou a mais novata, a mais bebê, e também nesse grupo isso acontece, mas, gente, eu me sinto muito, muito privilegiada, porque eu tinha muita sede disso, e, nossa, é muito bom, só isso que eu posso dizer. Obrigado. Eu acho Nós agradecemos o fato de você estar aqui, Marina. Aliás, de todos estarem aqui. Eu estou muito feliz com esse grupo também. E acho eu só corri um pouco, porque o grupo tinha um compromisso, como são 26 capítulos e 15 dias, né? Para não ficar uma coisa cansativa. Então, era um pedido para a gente correr. E eu sou um pouco prolixo. Então, se deixar, capaz de ficar num verso só. Ele tem que saber. O Vanildo sabe, por isso que ele me puxou dele. Ele já me conhece lá da época do restaurante. Eu acho que assim, está indo no ritmo que a gente está indo, assim, entendeu? É óbvio que se um dia ficar um pouquinho mais complicado, alguém pede, a gente atende, mas o ritmo está indo bem, eu não estou sentindo nada muito complicado, né? E isso mesmo, caso tenha dúvida, acho que pode estar usando para dar um movimento até no grupo, para a gente ir conversando e falando, e você jogando mais coisas, a gente, cada um dando a sua experiência também do que está acontecendo, né? Então, mas é importante não inibir a participação de ninguém em tempo algum, porque aquilo que você falou é importante. Todos nós juntos e participando. Eu estou correndo, porque também não estou atento, mas a qualquer momento, qualquer paralisação, ela é mais importante, porque os comentários, as pessoas vão trazer as suas impressões, é isso que enriquece também, né? Então, o que o Gustavo trouxe é verdadeiro. Então, se acontecer de... Aí fica o Gustavo, ele puxa um pouquinho de um lado, o Vanildo puxa do outro, e a gente chega no meio termo. No meio termo. Se depender do Vanildo, em mais 2 semanas acaba a guita. Senão fica muito chato, cansativo para ele. Não, tá tranquilo, gente, pelo amor de Deus. Mas é bom, precisa ter isso. Precisa ter esse equilíbrio entre essas duas forças. Eu acho isso importante. Quem poderia encerrar para a gente, por favor? Caso não tenha mais comentários, por favor, alguém poderia notificar a encerrar, por favor? Eu encerro. Oba, obrigado, Luiz. Com muita gratidão a todos os seres. Namastê. Namastê. Boa noite. Boa noite, bons sonhos. Agradecimento especial ao Rubem, a todos nós, efetivamente, e ao Fanam pela plataforma aí, porque tudo correu bem. Obrigado. Tá tudo certo. Gustavo, Marina, todos, muito obrigado mesmo. Muito legal. Então tem que parar de gravar, né? Bom, o Fanan sabe como fazer, depois me envia o link. Eu vou te mandar pelo e-transfer, né? Como você preferir. Tá bom. Então, Tchau, tchau, gente. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada.